Como dimensionar a CIPA no canteiro de obra? Você sabe? Não? Veja como é fácil. Bom dia para nós, boa tarde para nós, boa noite para nós. Vamos comemorar esse novo dia. Meu nome é Coraci Monteiro, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança e especialista em CIPA. Então, vamos nós. Você sabe a história da CIPA? Não? Então veja, que a CIPA foi criada lá na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Eram tantos os acidentes de trabalho e lesões decorrentes do mau uso dos equipamentos e das faltas de treinamentos para o manuseio correto das máquinas e equipamentos que o governo inglês encontrou esta solução para fiscalizar e manter o bom nível de produção e a segurança do trabalho dos seus operários com os comitês de fábricas. Depois foi surgindo no Brasil o mesmo case que foi usado na Inglaterra com sucesso. Esse modelo levou tanto o Brasil como outros países e a OIT, a Organização do Trabalho. A CIPA acabou chegando por aqui na década de 1944, na gestão do Getúlio Vargas. E no ano de 1978, ele criou, na portaria 3.214, as normas regulamentadoras, que passou a promover a saúde e segurança do trabalho no Brasil. E dentro dessas normas regulamentadoras, eram 28 normas, a de número 5 traria a CIPA, foi criada desta forma. Mas vamos ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos conhecer o anexo 1 da NR5, que trata da CIPA na construção civil, ou na indústria da construção civil. Esse anexo 1, que está na NR5, estabelece os requisitos específicos para a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e de Assédio, a CIPA, na indústria da construção. E como é que esse anexo trata a CIPA nos canteiros de obra? As disposições estabelecidas nesse anexo da NR5, no anexo 1, se aplicam às organizações apenas previstas no subitem da NR18, que é a norma da construção civil. NR18, item 2, subitem 1, da norma número 18, que trata das condições de segurança e saúde no trabalho da indústria da construção. No item NR18, item 2, subitem 1, esta norma se aplica apenas às atividades da indústria da construção constante na seção F do Código Nacional da Atividade Econômica, do CNAE, e às atividades e serviços da área da construção civil, de demolição, de reparo das pinturas, de limpezas, manutenção de edifícios em gerais, as inspeções prediais, que tem que fazer as manutenções gerais, as manutenções preventivas e corretivas, as manutenções de obra de urbanização. Então, vamos conhecer esse anexo melhor. Então, a NR4, ela vai trazer esse anexo, no anexo 1 da NR4, nós vamos ver o CNAE, esse grupo F das construções. Então, você vai ter construção de edifício, construções de infraestrutura, serviços especializados, e vários outros. Ok? Então, você vai identificar na NR4 o CNAE, para você identificar também o grau de risco da sua organização, do seu canteiro de obra. Então, vamos lá. O que diz aqui a NR5 no anexo 1? A organização, ela vai chamar aqui na norma a construtora de organização. Então, a construtora responsável pela obra deve constituir
CIPA, uma comissão interna de prevenção de acidente e assédio por canteiro de obra, ok? Então, cada canteiro de obra vai fazer a sua CIPA. Quanto o número de empregados se enquadraram no dimensionamento previsto no quadro 1 da NR5, observando sempre as disposições gerais necessárias desta norma, ok? Então, como é que vai ser organizado a CIPA por canteiro de obra? Nós vamos no quadro 1 da norma e vamos dimensionar. Mas antes de tudo, precisamos entender o que é um canteiro de obra. Você sabe? Não? Canteiro de obra é a área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem as operações de apoio, execução, a construção, demolição ou reparo de uma obra. Então, isso é o canteiro de obra. Ok? Então, já sabendo o que é o canteiro de obra, vamos ao passo a passo para você dimensionar uma CIPA no canteiro de obra. O primeiro passo é descobrir o KNAI. Como é que eu faço isso? Você pode descobrir o CNAE, a sua atividade econômica, através do número do CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Física. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar no escritório, né, na holding, né, na incorporadora da construtora. Caso você não consiga ser com CNPJ, você pode consultar esse documento, se não tiver em mãos, no site da Receita Federal. Você vai no Google e escreve lá, ou usa esse endereço eletrônico da Receita Federal que nós postamos aqui embaixo, soluções.receita.gov.br/serviço CNPJ REVA/CNPJ REVA, aí traço, né, INF, solicitação.asp. Então aqui você consegue entrar aqui nessa página na internet. Então você vai ter no site da Receita, você pode ir no Google também colocar assim, emissão de comprovante de inscrição em situação cadastral do CNPJ. Ao clicar nessa página, você vai escrever aqui o CNPJ, aqui nesse quadrozinho vermelho. Aí você vai botar lá, isso aqui é um exemplo de um CNPJ de uma construtora. 01 772 090 0001 1000 ao contrato, dígito 00. Você vai clicar bem aqui, sou humano, e manda consultar. Quando você consultar, vai sair aqui o Cadastro Nacional da Pessoa Física, Construtora Dinâmica Limitada. Isso aqui é um exemplo. Aí você vai pegar aqui o Código de Descrição da Atividade Econômica Principal, 41.20, IF 40, IF 0. Então é isso que eu preciso, certamente. Então aqui você já tem agora o KNAI. E o que é que eu vou fazer com isso? Vamos para o próximo passo. O segundo passo, o primeiro foi descobrir o CNAE, KNAI. O segundo passo é eu descobrir o grau de risco. Aonde é que eu vou achar isso? É muito simples. Você, ao descobrir o KNAI, você pode também fazer do mesmo jeito, ir lá no Google, botar a consulta, norma regulamentadora NR4 do Ministério do Trabalho. Está aqui o endereço eletrônico também. Ao clicar lá na consulta, vai sair PDF, você pode baixar. Você abrir na norma, você vai lá no anexo 1 da norma e vai baixar lá, passando as páginas. Quando chegar no código F, construção, você vai pegar aqueles KNAI 4120 dígito 4 e vai ver aqui, ó, 41.20 traço 4, construção de edifício, grau de risco 3, ó, GR, grau de risco. Show? Então eu já tenho o KNAI, já tenho o grau de risco. Falta o que agora? Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, eu tenho que saber o número de empregados que eu tenho naquele canteiro de obras. Como é que eu vou descobrir isso? É muito fácil. Você pode descobrir a quantidade de funcionários do seu canteiro de obra
do RH, ou no departamento pessoal, ou no recursos humanos, da sua construtora. E agora, com esses números em mãos, o grau de risco e o número de funcionários, ficou fácil você dimensionar a CIPA. Então vamos para o quarto passo. Você já tendo o grau de risco e o número de funcionários, agora você vai voltar a NR5 no quadro 1 para verificar o dimensionamento da CIPA. O quadro 1, como é que tem lá? Veja, o quadro 1 ele vai dar o grau de risco nessa primeira coluna, depois o número de entregantes de CIPA, o número de efetivo e suplente, e depois vai ter o número de empregado nessas outras colunas, tá bom? De 0 a 19, de 20 a 29, de 30 a 50, de 51 a 80, de 81 a 100, e assim vai chegar até 10 mil trabalhadores. Mas, fique ligado, a organização, a construtora, responsável pela obra, pelo canteiro de obra, deve constituir CIPA quando o número se enquadrar nesse quadro 1 previsto na NR5. Ok? Então, fique ligado. Conforme o item da NR5, o item 4, subitem 1, esse número que está no quadro aqui do anexo do quadro 1, do dimensionamento da CIPA, deve ser sempre multiplicado por 2. O exemplo, a CIPA será constituída por estabelecimento, por canteiro de obras, tá bom? E composta essa representação da construtora, da organização e dos seus empregados. Então, esse número será indicação da construtora e indicação dos seus empregados por um processo eleitoral de acordo com o dimensionamento desse quadro. Então, vamos ao quarto passo, dimensionar nossa CIPA. Estamos aqui com o canteiro de obra dessa construtora, que nós identificamos, construção de edifício, né? Construtora dinâmica. Ela está atualmente, no dia que eu vou fazer o dimensionamento da minha CIPA, no meu canteiro de obra, com 50 empregados, né? Dentre eles o porteiro, o servente, o pedreiro, o ferreiro, o armador, o técnico de edificações, o mestre de obra, os engenheiros e vários outros profissionais aqui dentro do canteiro de obra, totalizando 50 empregados. Você já sabe o grau de risco, né? Que no caso aqui, pelo CNAE, é o grau de risco 3. Aí nós vamos no quadro 1, que nós já temos também da NR5, para dimensionar a nossa CIPA. Então, quantos membros vão compor a CIPA nesse canteiro de obra com 50 empregados? Então, eu tenho aqui o quadro de dimensionamento da CIPA, da NR5. Ela vai aqui, primeira coluna, grau de risco. Eu vou aqui, nós identificamos que a nossa CIPA era grau de risco 3, porque a nossa construtora dinâmica, pelo CNAE, na NR4, estava classificando essa construtora, construção de edifício, como grau de risco 3. Então, aqui ele está com 50 empregados, atualmente no canteiro de obra. Ele fica nessa faixa aqui de número de empregados, no canteiro de 30 a 50. Ó. Então, nós vamos ter um membro efetivo e um membro suplente. Não esqueça, isso você vai multiplicar por 2. Então, você vai ter 2 representantes da construtora e 2 representantes dos trabalhadores. Vão ficar 4 componentes na CIPA desse canteiro de obra. Então, vamos lá. Como vai ficar? A representação da organização vai ser indicado pela própria construtora, que vai ser um efetivo e um suplente. Dentro do seu efetivo, ele vai escolher o presidente da CIPA. Da mesma forma, os trabalhadores vão escolher os seus representantes, que será 2 também, segundo o quadro 1 do dimensionamento da CIPA. Um efetivo e um suplente. E a forma deles participarem da CIPA será uma eleição dentro do canteiro de obras. Todos os trabalhadores vão votar, aqueles que fazem parte do quadro da construtora. E dentre o efetivo, o membro efetivo, ele vai ser o vice-presidente da CIPA.
Show? Então é assim que a gente dimensiona a CIPA no canteiro de obra. E todos os membros da CIPA devem participar do canteiro de obra, devem participar do treinamento que está estabelecido dentro da NR5 e seus conteúdos. Também você vai ficar ligado, né, nesses 4 passos. E viu como foi fácil, né? Agora é só partir para conhecer as demais cláusulas na NR5 e criar o calendário eleitoral da CIPA. Deverá considerar também todas as etapas desse processo, tais como inscrição dos candidatos, o processo eleitoral, após a escolha dos membros do empregador, da organização, da construtora, já vai ter os eleitos, um titular e um suplente, vão fazer o treinamento, depois a posse. Show? Então, vamos para a segunda etapa no canteiro de obra. E caso o meu canteiro de obra não se enquadre no dimensionamento de organização assim, o que eu devo fazer? Vamos à resposta a esse questionamento. Dimensionamento da CIPA na indústria da construção civil, quando aquele canteiro de obra não se enquadra no dimensionamento da CIPA. Então, da mesma forma, você vai descobrir o KNAI, vai lá na NR4, vai verificar qual é, né, no anexo 1 da NR4, vai verificar qual é o grupo, o grau de risco. Achou o grau de risco, no caso do nosso exemplo aqui é o grau de risco 3, e a empresa, se tiver menos, né, de 20 empregados, ela não precisa dimensionar uma CIPA. Eita, quer dizer que não precisa? Certamente, é o que diz o quadro 1 do dimensionamento da CIPA da NR5. Quando o estabelecimento, né, quando o canteiro de obra não se enquadrar no dimensionamento abaixo aqui desse quadro 1, a construtora, a organização responsável pelo canteiro de obra, deverá nomear dentro dos seus 19 empregados, né, 19 empregados, um representante para cumprir os objetivos da CIPA. Show? Então, dimensionamento da CIPA abaixo de 20 empregados, até 19. A construtora, no canteiro de obra, vai nomear um funcionário representante no canteiro de obra, dentro dos seus empregados, para auxiliar no cumprimento das ações de prevenção de saúde e segurança, cumprindo as exigências da NR5 nesse canteiro de obra. Mas não esqueça, segundo a NR5, item 4, subitem 14, a nomeação do representante da CIPA, da NR5, e sua forma de atuação deve ser formalizada anualmente pela organização. Então, essa indicação, quando a empresa construtora não se enquadra no quadro 1, é anual, perfeitamente. Então, todo ano eu tenho que nomear, pode ser o mesmo? Fique à vontade. Pode ser qualquer método utilizado entre o canteiro de obra, entre os seus colaboradores, para indicar o representante da CIPA. A nomeação desse empregado como representante não impede o seu ingresso caso aumente o número de funcionários e tenha que construir uma CIPA. Ok? Ele pode participar do processo eleitoral da nova gestão da CIPA e pode também ser indicado como representante da construtora na sua composição ou dos empregados. Show? Agora, nunca esqueça, a organização, a construtora, deve fornecer ao nomeado, ao representante da CIPA, uma cópia da sua nomeação. Então, isso tem que ficar por escrito, certamente. Nunca esqueça disso. O representante nomeado da CIPA no canteiro de obra, segundo a norma NR5, deve também participar de um curso de treinamento sobre as suas atribuições na CIPA, com carga horária de 8 horas, considerando
no item da NR1, item 7, os dispositivos do anexo 1 da CIPA, né, para a organização do seu treinamento. Show? Então, hoje nós aprendemos a dimensionar a CIPA no canteiro de obra da indústria da construção civil. Caso você tenha interesse ou tenha alguma pergunta em aprofundar mais esse conhecimento, pode contar conosco. Veja o nosso WhatsApp 85-988-23-9209. Finalizando o nosso vídeo, segurança do trabalho se faz nos detalhes, nos muitos detalhes. E que detalhes são esses? Um dos detalhes para fazer segurança é organizando uma CIPA no canteiro de obra, vai evitar muitos acidentes ou doença do trabalho. Outro detalhe, caso seu canteiro de obra possua menos de 20 empregados, 18, 15, 19, você deve indicar um representante para fazer as atribuições da NR5. Show?